Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuação à exposição do livro de Romanos, hoje com o título que eu coloquei o anúncio na rede, Caos Sordilhama, ou seja, a ordem mediante ao caos. Como você está vivendo isso? Nós vamos tratar em Romanos capítulo 8, continuando o capítulo 8, apenas o versículo 24 e o versículo 25, que eu lerei agora. Versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Eu preciso, para entendermos melhor, resgatar na sua lembrança o versículo 23, que tratei na semana passada, juntamente com outros. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo aqui está tratando de fé. Esperança só faz sentido calcada na fé. E aí precisamos entender o que é fé. Há dois tipos de fé. A fé comum, baseada no seu esforço, no seu estudo, na sua oratória, no que você aprendeu, no seu cabidal, no seu conteúdo. E aí você vai conseguir, porque você fez uma faculdade, duas, um mestrado, um doutorado. Essa é a fé humana, a fé normal. Mas a fé dada por Deus, a somatização, a soma de uma consoante com uma semivogal, o F com o E acentuado para virar fé, a Bíblia diz que é a firme convicção do que eu não vejo, mas eu espero. Humanamente não faz sentido. Por isso que quem não tem Deus no coração e parece arrogante, parece absurdo, e de fato é radical, porque a Bíblia é radical, Deus é radical, não entra um espirro, um pontinho de nada de pecado no céu, na vida eterna. Portanto, ao contrário do que as universidades ensinam no mundo inteiro, e muitos pensadores atuais, de que tudo é relativo, nada é relativo, em Deus tudo é absoluto, Deus ordena, faz e executa. Portanto, esse confronto sempre de quem não crê em Deus, de quem diz, não, a Bíblia foi inventada, eu não entendo isso. A melhor forma humana, embora ineficaz, de ignorar uma verdade, é ignorar a verdade. Ou seja, eu não acredito, eu digo que não existe. O problema é, mesmo eu não acreditando, não significa que aquilo não tenha existido. Esse é o problema. Portanto, para quem gosta de fatos, o tempo todo que exponho a Bíblia, eu falo de fatos, que são verdade, mas fatos são incontestáveis. Então você que me ouve e não crê em Deus, tem que se curvar à realidade dos fatos, porque eles são existenciais, comprovadamente. Então não tem como negar. A fé, ela não é abstrata, ela é concreta, mas no campo espiritual. Eu não vejo. Por isso que diz, pois nessa esperança fomos salvos. Qual é a esperança que a Bíblia coloca para mim e para você num caos que vivemos? Num mundo que vivemos caótico, cheio de problemas, pandemias, terremotos, mães colocando filhos na lixeira. No caso do Brasil, você conta 8 a 9 meses, que alguns nascem prematuro, e depois de 9 meses em vias de regra da festa maligna chamada Carnaval, e alguns segmentos, e eu vou falar de dois agora, que vão ser bombásticos. O segmento católico não impede de você pular o carnaval, que é, traduzido do latim, uma festa da carne. Carnaval, festa da carne. Eu idolatro o corpo, alimento o que o corpo gosta. Isso é condenado pela Bíblia, porque eu vou fazer pecado. E 9 meses depois, os hospitais estão cheios de meninas parindo, dando à luz a crianças que foram geradas no meio de uma festa de orgia. Vá pesquisar o fato disso na história e você vai ver que a origem do carnaval é esta. Portanto, não saindo do texto, mas continuando no texto, a fé é a firme condição fundamentada na palavra de Deus. Só vai entendê-la quem tem Deus. Quem não tem Deus não vai conseguir entender o que é isso que eu estou falando. Por isso que estou falando de fato. Deus existe, é um fato. Ele habita no meio não de toda a humanidade. Uma falácia enorme é: Deus habita no meio do homem, daquele que o serve, daquele que ele elegeu, escolheu e salvou, predestinando. E predestinação é uma palavra bíblica.
está longe de ser uma palavra da nossa denominação, da qual eu pertenço. E a igreja fez, a palavra está sendo plantada com o intuito de ser fiel à palavra. Portanto, vez ou outra, não vamos concordar nem com a própria denominação, porque peca, como nós pecamos. Mas quando olhamos para a Bíblia, tentamos e queremos ser fiéis a esta palavra, a palavra de Deus. Portanto, pois nessa esperança somos salvos. Não é a esperança que me salva, mas a minha esperança está fundamentada, a sua esperança em Deus, que prometeu ir e enviar o Consolador. Ele, antes de ir, nos salvou no nosso tempo, no Cronos, ele nos salvou, porque Deus faz a salvação, porque Deus é atemporal, Deus trino, na eternidade. Antes de fundar o mundo, Efésios diz isso. Capítulo 1, 3, 4 e 5. Deus nos salva, nos escolhe e nos salva antes de criar as bases do planeta. Mas no nosso tempo, Jesus tomou forma humana, veio, deixou-se prender, deixou-se ir para a crucificação, morreu e ressuscitou pelo poder do Pai ao terceiro dia, nos dando vida eterna, sacramentando. O Espírito Santo selou a nossa salvação. E agora o Deus Trino nos dá essa salvação e nos promete retorno. Essa é a nossa esperança. Estamos esperando, mas não vemos ainda o retorno, porque ele ainda não aconteceu no nosso tempo. Porque se Deus é atemporal, já houve a consumação dos séculos, Deus já juntou o seu povo e já vivemos com ele na eternidade. Mas nós estamos presos no tic-tac do relógio, no Cronos e não no Kairos, que é a dimensão temporal de Deus, no tempo de Deus. Por isso, eu espero dia após dia. E essa esperança é alimentada pela fé que Deus me dá. E a Bíblia diz que fé é a firme convicção do que eu não vejo, mas espero. E aí começa a ter sentido o versículo. Esperar, mas esperar que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Eu vou esperar o que eu não vejo? Quem espera por aquilo que está vendo? Quem vai esperar? O rapaz espera pela moça. A moça virou a esquina e chegou, geralmente atrasada, para o encontro com ele. E ele não tem mais esperança de que ela virá. Ele já viu que ela veio. Nossa esperança é que Jesus voltará, mas ele ainda não voltou. E essa esperança é alimentada na palavra de Deus. Deus nos mantém perseverantes nele, alimentando em nós a perseverança, não nos deixando apostatar da fé. Não, pelo menos de forma totalmente. Caímos parcialmente às vezes, mas não caímos totalmente. Por isso que salvação não se perde, porque Deus nunca me tira dela. Eu não fiz nada para ganhá-la. Você que talvez não concorde com isso, me diga o que, escreva para mim no blog Felipe Canosa, e tente me perguntar, ou no Facebook da igreja, e tente me provar quando é que eu fiz alguma coisa e ganhei a salvação. Salvação não é conquistada, salvação é ganha. Nós recebemos ela gratuitamente, sem merecimento nenhum, até porque eu e você merecemos o inferno. Somos depravados completamente. Deus nos resgata, ainda pecadores, e nós hoje somos livres da condenação do pecado. Então, como introito, eu preciso repetir isso. O pecado não me condena mais. No juízo final, na consumação dos séculos, não vamos ser, porque quem é julgado pode ser absolvido ou condenado. Nós não somos mais condenados, estamos livres da condenação do pecado. A Bíblia nos garante isso. Estou expondo Romanos desde o capítulo 1 e já vimos isso. Estamos livres da condenação, mas não livres da presença do pecado. Por isso que, vez ou outra, ainda pecamos, mas não podemos viver em pecado constante. Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. O que é aguardar pacientemente? Uma coisa muito difícil para o ser humano. Somos imediatistas, queremos para ontem. O advento da internet iluminada e dada ao homem por Deus faz com que a gente se habitue, cada vez queremos uma internet mais rápida. Ligamos, ela já entrou em ação, já viu, tem tanto isso, tanto aquilo, de velocidade, e aí conseguimos uma resolução mais rápida. E aí nos habituamos e queremos que Deus nos responda da mesma maneira. Deus responde no tempo dele. E aí temos que aguardar pacientemente. Cada dia que passamos, me permite o exemplo meramente ilustrativo, mais uma folha, uma página da Bíblia
é passada. Estamos nos aproximando do fim. Pode levar 1 ano, pode ser ainda hoje, pode levar 1 milênio, 1000 anos. Isso não nos interessa, mas aguardamos fervorosamente e confiantemente de que ele virá. Eu quero ir para o descritivo e separei aqui alguns versículos, alguns acontecimentos bíblicos para ajudar você a entender o que é isso. Deixa eu voltar aqui no início. O caos sordilhama, que é a ordem mediante ao caos, e a ONU hoje está propondo isso. O que você faz diante de um caos? Levanta um líder que propõe coisas mirabolantes e todo mundo no meio do caos segue essa liderança, esse rótulo, esse estigma, esse autor, essa frase, esse lema. Nós, no meio do caos, temos 2 coisas, mas uma só para seguir. Temos 2 coisas apresentadas a gente. Desespero. Nos afastamos de Deus. Muitos começam, Deus não está resolvendo o meu problema. Há uma crendice no mercado que diz, olha, crente, cristão, eu prefiro a palavra cristão, protestante, não passa por problema. Caos sordilhama. O que você faz no meio do caos? Louva a Deus. Quer um caos maior do que Jó? Jó vive a vida bem. Deus faz a autobiografia de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E numa determinada manhã, ele começa a perder tudo. A cáfila de camelos, muitos camelos, que eram carros da época, a junta de bois, 500 juntas, 1000 bois. Ele começa a perder toda a fazenda, era um dos homens mais ricos daquela região. Jó está lá no início. O primeiro livro da Bíblia, cronologicamente escrito, foi Jó, e não Gênesis. Gênesis foi o primeiro na arrumação que se fez, colocada na Bíblia que conhecemos. Mas Jó foi o primeiro livro escrito. Está lá bem perto do início do planeta, bem perto. E Jó não tinha uma Bíblia pronta. Mas ele diz, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. No meio do caos, porque é um caos, um pai recebeu a notícia de alguém que vem correndo, só ele escapou dizendo, olha, a casa caiu, com blocos de pedra. Eu sei o que é isso, porque já visitei ali na Europa, a casa onde a minha mãe nasceu e viveu. São casas no norte de Portugal, construídas com pedras de 200, 300, às vezes até mais peso. Aquela casa sucumbiu diante a um vento muito forte, caiu, desmoronou, soterrou os 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Jó olha para os filhos, provavelmente não reconheceu a maioria, ou não todos, que estavam soterrados, esmagados, e ele diz, Deus seja louvado, Deus deu, Deus tirou. Isso é fé, num Deus que sabe o que faz. O que falar de Abraão? Abraão está com 75 anos. Sara tem 65, 10 a menos. Sara é estéril, num contexto sociológico onde a mulher que não tinha filhos era colocada de lado, era desprezada. E Deus promete um filho a Abraão. E Deus leva no nosso tempo 25 anos, 75, 25, 100. Mas Deus promete a Abraão crer. E a Bíblia diz que isso foi imputado a Abraão como justiça. Abraão creu na esperança, creu mesmo até contra a esperança humana, mas na esperança calcada e solidificada em Cristo. Nós vivemos num mundo onde cada vez somos mais achatados, dizendo que a Bíblia é uma invenção, que Deus não existe, que o mundo é fruto de uma explosão cósmica. E tudo caiu certinho no lugar. Absurdo. Quando fazemos um exame, vemos que o ser humano tem os 178 elementos químicos da tabela periódica. Somos pó da terra, como a Bíblia já dizia em Gênesis. Saímos do pó e voltamos para o pó. Pelo menos eu e a minha família não temos um macaco, um chimpanzé, um primata. E você na sua também não tem. Mas quando, e a Bíblia diz que o pecado cega, deixamos o pecado nos envolver e o praticamos, ficamos que cegos. E aí a maioria prefere acreditar que veio de um macaco que de repente parou de evoluir. E continua burro, porque não raciocina. Então, burro na questão de raciocínio. O animal não raciocina. O ser humano é racional. O animal não. E Abraão creu.
cometeu um deslize, porque ouviu Sara e no meio da caminhada deitou-se com a serva de Sara, Agar, e faz um filho chamado Ismael. E Deus diz, não é esse, manda a mãe e o menino embora. Sara não acreditou e riu. Sara morre, não vendo Isaque ficar adulto. Abraão casa com Quetura e tem filhos e filhas. Ora, se Abraão já teve um filho com Sara aos 99 e ela gerou ele, quando ele nasceu, Abraão tinha 100 e ela 99, o que dirá depois disso? Abraão continuou fazendo filhos e filhas, porque Abraão creu, a esperança dele, alimentada pela fé, estava baseada no Deus da Bíblia, o único Deus vivo e verdadeiro. Que caos você está vivendo? Abandono? Desespero? Você tem falta de ar? Você não vê o Brasil melhorar nessa crise? É problema atrás de problema? Você não vê o planeta melhorar? Qual a crise, qual o caos que você vive? No meio desse caos, o que você faz? Crê em Deus, que foi o seu Criador. Deus criou todo ser humano. Todo ser humano que nasce, tudo que nasce no planeta é criação de Deus. A flor, o cachorro, o papagaio, tudo. Mas filhos de Deus, somente aqueles que o adoram. E os que o adoram são os que ele escolhe. E o método que Deus usa, a Bíblia não me revela. Porque eu não sou merecedor disso, mas Deus me escolheu. O que dizer do quadro descritivo no livro de Esther? Esther era uma moça que foi criada pelo primo, Mordecai. Os pais de Esther haviam morrido. Mordecai a cria, muito mais velho que ela, primo dela. Os judeus estavam exilados, tinham sido levados por Nabucodonosor e agora vive na época do rei Assuero, no reino persa, um reino dos mais poderosos que a terra já teve. E aí, o que acontece? O rei Assuero dá um banquete, vários dias, regado em comida, em vinho, e num dos dias ele pede para que Vasti, a rainha, a mulher dele, viesse dançar no meio da corte. E ela se nega. Ela tem um princípio muito nobre, porque a intenção dele era fazer o que muito homem faz. E eu não vou perder a oportunidade. Às vezes até pessoas que frequentam a igreja saem de mão dada com a esposa e a esposa com um decote que vai no umbigo. Ou posta na internet, no Facebook, posições de costas para que todo mundo veja a sua região glútea. Quem tem Deus não mostra o corpo. Quem tem Deus não vive se exibindo. Verdades doem, porque verdades mexem com o pecado que habita na nossa vida. E nós muitas vezes não queremos abandonar o pecado. Por isso ficamos chateados quando a mensagem é bíblica, pura, genuína, profunda, eficaz e verdadeira. Só a Bíblia faz isso. E aí quando ela se negou, Assuero fica muito chateado, os conselheiros dizem, manda ela embora, porque aí todas as mulheres vão desrespeitar o marido. Embora a ideia de Assuero fosse errada, ela não obedeceu. Pastor, a mulher tem que obedecer o marido? Sim, sim. O marido não domina a mulher, mas ele é o líder, e o líder deve ser obedecido. Se a mulher tiver uma ideia melhor do que o marido, e o marido estiver certo, o marido vai fazer a ideia da mulher. A fonte disso é a Bíblia. A Bíblia é que vai me orientar. Nem marido é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o marido. Mas na Bíblia, a posição que Deus deu para o homem é de liderança. Da mulher é de liderada, ajudando o homem. E isso não coloca ela abaixo. O que acontece? Vasti recusou e Assuero manda ela embora, deserdando ela de tudo. Ela ficou sem nada. E agora Assuero não tem a rainha dele. E isso tudo já tinha o poder de Deus, levando e conduzindo para onde Deus já havia determinado antes da fundação do mundo, porque Deus escreve a nossa história. A Bíblia registra isso. E aí Deus vai cair em cima de Mordecai e Esther. E Esther é levada, jovens virgens que nunca tiveram contato sexual com homem algum. E aí Assuero, cada noite, num espaço que a Bíblia claramente não explica, ele, quando
está com Esther, ele se agrada de Esther e escolhe Esther. Esther agora é rainha. Uma menina virgem, extremamente nova, se torna rainha de um rei persa que não tem nada a ver com o povo de Deus, mas Deus está usando Assuero para o propósito divino dele. O que acontece? Há um edito, Amã tem muita raiva. Amã é o líder mais proeminente na corte do rei Assuero e Amã odeia Mordecai. Amã odeia Mordecai, porque quando ele passa a ordem do rei que todo mundo se ajoelhasse, Mordecai não se ajoelha diante de Amã, porque quem adora a Deus só se ajoelha diante de Deus. Os meus joelhos, os joelhos do pastor Felipe Canosa, só se dobram para adorar o Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra e do ser humano e de toda a natureza. Eu não adoro mais ninguém. Então, sabedor disso, dessa verdade bíblica, dessa ordenança, Mordecai se recusa e Amã vai alimentando uma ira a ponto de convencer o rei a fazer um edito. E no reino persa, quando fazia um edito e carimbava com um anel, não podia voltar atrás. E essa lei é, no dia tal, do mês tal, todos os judeus vão ser mortos. E aí Mordecai se veste de panos de saco, fica numa porta exclusiva para chamar a atenção, orando, pedindo misericórdia, se humilhando. Esther manda roupas para ele e ele recusa, até que ele manda um recado para Esther. Quem sabe, e esse quem sabe é uma afirmativa, é só uma forma de dizer, Deus não te colocou aí para esse propósito, agora usa a tua influência. E Esther tem a esperança em Deus, e o texto de hoje fala disso, de esperança. Esperança em Deus, de que Deus vai poupar a vida de Israel, do judeu. Esther diz, se perecer, pereci, porque ela iria ao encontro de Assuero, sem ele a chamar. Estranho, né? Mas a esposa, a rainha, só podia ir na presença do rei quando o rei a chamasse. E ela rompe o ato, vai até o interior onde Assuero está e propõe um banquete. Assuero aceita, estende o cetro para ela. Se ele não estendesse, ela morreria. E ela dá o banquete, e ela convida para um novo banquete no dia seguinte, e convida também a Amã. Deus vai orientando. Ela continua esperançosa em Deus. No segundo dia, Assuero diz, me pede tudo o que você quiser. Ele repete a fala, e diz, o que você pedir, eu te darei até metade do reino. Ela disse, eu quero que os judeus sejam poupados, porque fomos prometidos à morte, eu e o meu povo. Aí ela revela que ela era judia. Então ela não tinha dito que ela é hebreia, descendente de Israel, o país que existe até hoje, escolhido por Deus para ser o povo onde Jesus nasceria humanamente por poder e obra do Espírito Santo. Sem contar que depois de Jesus nascer, Maria e José coabitaram humanamente normal. A Bíblia diz isso claramente. Inclusive, a melhor tradução que temos, de acordo com o original, que é a Bíblia de Jerusalém, embora católicos romanos neguem isso, como se fosse pecado o sexo. Dentro do casamento é uma bênção. Deus criou o casamento. E aí, ela diz, Amã foi o responsável por isso. E aí os súditos do rei dizem, olha, o rei sai chateado, volta, e Amã já sabe que está condenado, porque o castigo era a morte. E havia uma forca que ele tinha levantado de 50 côvados, e ele é enforcado na própria forca que ele levantou. A esperança de Esther estava alimentada num Deus que não esquece das suas promessas. Deus disse, eu voltarei, buscarei o meu povo. Nós vivemos num mundo extremamente tecnológico. Essa tecnologia foi Deus quem deu, porque Deus criou a tecnologia, Deus criou o planeta. Qual o ser humano que explica como que a rotação e translação, mas por que um planeta de 7 satilhões aproximadamente de toneladas não desorbita, não sai rolando para lá e para cá? Porque a lei da gravidade colocada por Deus permite que as coisas fiquem no seu lugar. Esse Deus que às vezes a ciência não consegue explicar, e que uma hora está chovendo, outra hora está sol, ele controla o poder da natureza, porque é o poder dele. Ele criou a natureza. Quando cremos nesse Deus, entendemos o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 24 e 25. Vamos crer na esperança de que Deus fará.
E Deus fará para a honra e glória dele. Quando contamos um testemunho, contamos para glorificar a Deus. Nunca para dizer, olha, viu o pastor tal, o irmão tal, a irmã tal, fez isso, isso. Não, não fizeram nada, apenas creram. Deus fez. Moisés não abriu o mar. Moisés creu em Deus. Deus abriu o mar, rasgou o mar vermelho ao meio. Eu quero ler para você a versão, eu vou repetir o versículo 24 e 25, depois vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia que eu estou lendo é a nova versão internacional, a NVA. Pois nessa esperança fomos salvos. Qual a esperança? De que Jesus voltará e nos levará para Ele. Já estamos salvos. A vida eterna nos está garantida, por isso não perdemos. Se é eterno, meu irmão, não cometa esse erro. Ou você que me ouve, o que é eterno não tem fim. Como é que eu perco? E a Bíblia diz claramente, a vida é eterna, é dada. Ela não é dada no juízo final. Ela é dada quando o Espírito Santo entra na minha vida. Ele entra junto com o Pai e com o Filho. Não há um versículo na Bíblia que diga que o Deus Trino se divide para um entrar agora e depois o outro vir correndo atrás. É até engraçado. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém. Eu estou vendo, não é mais esperança, já existe. Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Agora, olha a versão da Bíblia de Jerusalém. Pois nossa salvação é objeto de esperança. É fruto da esperança, fruto da fé. E ver o que se espera não é esperar. Olha que interessante o modo como foi traduzida. E ver o que se espera não é esperar. Eu estou vendo minha esposa virando a esquina para vir ter comigo. Eu não espero mais, eu já estou vendo, ela já chegou. Esperamos num Deus que virá nos buscar. Alguns já terão morrido, ressuscitaram pelo poder dele. Outros estarão vivos, então não passarão nem pela primeira morte, que é a morte física. Mas nenhum de nós passaremos pela morte, a segunda morte, que é a morte espiritual, porque estamos salvos, lavados e remidos. A nossa esperança está pautada, alimentada, solidificada, e essa base não mexe, ela não arreia, ela não desmonta, está baseada no Deus que a criou. O autor da fé é Cristo Jesus, é o Deus Trino, é o Espírito Santo que nos regenera e nos acompanha e não sai da gente de modo nenhum. Eu preciso lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e voltava. Por isso Davi diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Mas no Novo Testamento Jesus disse, eu irei e vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele permanecerá convosco para sempre, forever, eternamente, até o fim dos tempos. Por isso o Espírito Santo não sai. Se ele não sai, como eu perco a salvação? Isso não é ensinamento dos canos de Dort. Os canos de Dort encontraram isso na Bíblia. Isso não é ensinamento da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster encontrou isso na Bíblia. Isso é ensinamento bíblico. Ainda há pouco na escola dominical aprendemos que as doutrinas da graça, muito defendidas por cristãos reformados, porque elas são existentes. Eu conheço pastores e até presbiterianos. Um deles disse para mim, eu não creio nos 5 pontos do calvinismo. Mas os 5 pontos do calvinismo não são calvinismo. Os 5 pontos foram identificados por Calvino na Bíblia. Eles são bíblicos. Os 5 pontos são bíblicos. As doutrinas da graça são bíblicas. Esses homens apenas a enxergaram com mais facilidade. E quem não vê hoje está tendo a mesma dificuldade dos da época, porque não leem a Bíblia de forma correta. Alguns nem sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego. E se eu não tiver pelo menos uma boa, excelente, profundo conhecimento do grego e do hebraico, como eu faço uma exegese para entender o que a Bíblia está falando? Interessante isso. Deixa eu contar uma outra coisa que de repente interage melhor com você. Isso é para a honra e glória do nosso Deus. Na década de 90, eu e um amigão meu chamado Alexander estávamos indo para um congresso no Rio Sul, no Rio Centro. Da minha casa, no bairro do Paraíso, em São Gonçalo, onde moro, até o Rio Centro, distam exatamente 75 quilômetros, porque eu já os medi, já os marquei no painel do carro.
E aí, na época, eu não tinha carro, fomos com um Escort, um XR3 do pai dele e combinamos, um dia ele dirige, outro dia eu dirijo. Eram 3, 4 dias de congresso e naquele dia Alexander chegou até o meu portão para que fôssemos ao congresso. E naquele dia o combinado era eu dirigir. Entramos e eu disse, vamos orar antes de sair? E ele disse, mas não vamos demorar, porque temos que colocar combustível. E aí eu gelei, porque eu lembrei que o pouco dinheiro que eu possuía, e eu estava naquela época no intervalo, na transição de uma empresa para outra, portanto não estava trabalhando, um período muito curto, e aí o dinheiro que eu tinha, que era pouquinho, ninguém me pediu, eu havia colocado no meu coração de dar de oferta, para ajudar a pagar o aluguel monstruoso, monetariamente, do Rio Centro. E ele diz, e complicou, eu também tive o mesmo desejo. E aí, rapidamente, eu tomei a liderança e a palavra e disse, então vamos, pela fé, esperar que Deus vai nos honrar. Nós vamos dirigir. O ponteiro já estava dormindo na tarde amarela, ou seja, estávamos abaixo, lá no finalzinho da reserva. Se você pensa, e fomos cantando daqui até o Rio Centro, se você pensa que eu fui a menos de 100 enganos, que já estávamos atrasados, o carro andou sem combustível 75 quilômetros. De madrugada, quando voltamos, ele trouxe o carro. Ele mudou o caminho e viemos pela Marginal, passando ali pelo Leme, Leblon, Copacabana, Botafogo, Flamengo, margeando, o que aumentou a distância. E chegamos até a minha casa. Depois ele ainda dirigiu ao bairro de Neves, que dista daqui uns 3, 4 minutos de carro. No dia seguinte, quando a mãe foi sair com o carro do pai, ele disse, a mãe e o pai não são evangélicos, não temem a Deus, não são evangélicos. Porque para mim, quem teme a Deus é um protestante. É aquele que segue a Bíblia, não as doutrinas do pastor nem do padre, e sim as doutrinas de Cristo. O que aconteceu? A mãe ficou chateada porque o frentista chamou a atenção dela. No posto de gasolina, fez barulho, o tanque estava vazio, só tinha cheiro de gasolina. E isso eu conto para que você veja que a esperança minha e do Alexander estava baseada num Deus. A glorificação é dele. Não é porque o pastor Felipe, que na época nem era pastor, tinha muita comunhão com Deus, ou o Alexander, porque nós dois tivemos a esperança num Deus que poderia ter o nome glorificado na nossa vida e na nossa atitude, porque praticamos a fé e a esperança nele. Aí entendemos o versículo 24 e 25. Não somos mais condenados pelo pecado, mas o pecado habita ainda em nós. Então temos que combater o pecado. Romanos 7. Depois, a nossa esperança não está baseada no que vemos, não está baseada em sinais. Culto edificante não pode ser baseado em milagres. A presença de Deus não tem como base milagres, e sim a ação transformadora. Você não vai num culto hoje e diz, olha, venho ver um milagre porque Deus mudou o caráter. A pessoa xingava, mentia, agora não mente, não xinga, é o melhor pai, o melhor marido, chega em ponto no culto, não atrasa no trabalho, não faz gatonete, não devolve o mal com o mal. Isso é o maior milagre. Deus muda o cristão, o ser humano, para um cristão. Ele deixa de ser duro como um caroço de pipoca e fica tenue e macio como a pipoca. Ele desabrocha. Esse milagre ninguém conta. Eu faço das palavras de Lutero as minhas. Eu não estou atrás de um Deus que faz milagres, até porque ele não precisa fazer milagre mais nenhum. Ele já fez o maior milagre, que foi transformar o podre do Felipe Canosa em um servo dele. Esse é o maior milagre. Por isso vivemos o período de santificação de Deus, vai nos moldando. Você que me ouve, que está vivendo um caos, alguma coisa que se instalou na sua vida, pratique a fé, releia esse versículo 24 e 25. Divulgue essa mensagem, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir que no meio do caos, no Brasil, no mundo, só há uma esperança: Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e que há de voltar para buscar os dele. Estamos às portas do arrebatamento, às portas da vinda de Cristo. E essa mensagem não é mais pregada porque pastores entendem que isso hoje não é mais politicamente, espiritualmente correto. Mas essa é a mensagem da Bíblia. E se você não crê nisso, você não vai, você já está no inferno. A Bíblia me garante isso.
E desculpem, do mesmo modo que John Bunyan ignorou quando o xerife lhe disse: você foi preso 12 anos e ficou 12 anos na masmorra gélida, fria, sem ver ninguém, longe da família, somente porque cometeu o crime de pregar a Bíblia, o que eu estou fazendo aqui. Ele não se importou e quando foi livre ele voltou a pregar. Eu não me importo se isso vai me dar prisão, perseguição, ou se as pessoas vão rir, se você não vai acreditar. O que eu estou falando para você que gosta de acreditar na ciência, e a ciência tem como autor o Deus que criou a ciência, eu estou falando de um fato. A ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Existem mais de 1.500 provas científicas de que Jesus ressuscitou e ele há de voltar para buscar os dele. A nossa esperança está baseada nesse Deus que promete e cumpre o que promete. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a compartilhar essa mensagem para que mais pessoas ouçam essa palavra de vida eterna e tocadas por Deus, salvas pelo Filho, seladas pelo Espírito Santo, tenham a vida eterna em Cristo Jesus garantida. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Dá-nos vitória, Senhor. Ajuda-nos no meio desse caos que vivemos, dessa sordilhama, dessa confusão. Ajuda-nos a entendermos que Tu irás voltar. Nossa esperança está baseada em Ti, Senhor. Cremos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, no plantio da igreja, ajuda-nos a crermos em Ti, ajuda-nos a vivermos como filhos Teus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua, a minha e a nossa vida. Até a próxima semana, no horário de 9h45, Escola Dominical, e às 11 horas a mensagem.